Graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Amém? Amém. Meus irmãos, é com muita alegria que eu venho novamente à minha amada igreja a compartilhar a palavra do Senhor. Este livro de Lamentações, que foi o livro que o Senhor colocou no meu coração para estarmos estudando quando eu tenho esse privilégio de estudarmos com a minha amada igreja a palavra do Senhor. E como nós já estamos estudando há um tempo, hoje nós estamos no capítulo 3 de Lamentações. Eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor. Lamentações, capítulo 3. Com a graça de Deus, nós estudaremos todo o capítulo 3, mas para a questão de otimizar o tempo, que são 66 versículos, nós leremos apenas do 19 ao 25 nessa leitura introdutória. Lamentações, capítulo 3, leremos apenas do 19 ao 25, mas com a graça de Deus iremos expor todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém. Meus irmãos, o nosso querido irmão Joelson já orou pelo esse pregador aqui, pela mensagem. Então, para nós já seguirmos, hoje nós chegamos no coração do livro de Lamentações, no ápice do livro, na parte mais importante dessa obra, que é o capítulo 3. Os capítulos 1 e 2 que nós já estudamos, eles nos colocam diante da devastação de Jerusalém. No capítulo 1, nós vimos a consequência do pecado, a cidade caída, reconhecendo piedosamente que pecou, quando nós intitulamos a mensagem de uma lamentação piedosa. No capítulo 2, nós vimos as características da ira de Deus, vendo que ela é justa e é misericordiosa. E agora, o capítulo 3, esses dois capítulos, eles preparam o caminho para esse momento aqui do capítulo 3, que é o ponto máximo do livro, onde a dor do profeta ela chega ao limite, mas também aonde a esperança ela é reacendida. E é interessante, meus irmãos, notar que Lamentações ela é uma obra literária, para quem gosta desse termo, muito, mas muito bem construída. É que, devido às traduções, nós perdemos isso. Mas os capítulos 1 e 2, e o 4 e o 5, todos eles têm 22 versículos, seguindo cada letra do alfabeto. É o acróstico, como nós já explicamos. E o capítulo 3, que está no centro do livro, ele tem 66 versículos, triplicando esse padrão do acróstico, ou seja, ele é um acróstico triplo, mostrando que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Diferente do que nós vemos principalmente nos filmes, onde o final, o ápice está no final, o centro aqui dessa história, o ápice está no meio. E os capítulos 4 e 5, que com a graça de Deus nós ainda iremos estudar, nós vamos ver que eles vão voltar à tragédia, mas já não vai ser mais igual. O sofrimento ele é o mesmo, porque Deus não tira as consequências do pecado, nós sabemos disso, mas o coração do profeta ele mudou. E quando nós formos estudar os capítulos 4 e 5, nós vamos ver que Jeremias vai lamentar, mas ele vai lamentar ancorado nessas verdades que nós estudaremos aqui hoje à noite no capítulo 3. Então, hoje à noite nós seremos pastoreados por Deus, usando o profeta Jeremias, para nos ensinar o que significa cultivar a esperança em meio à dor. E, meus irmãos, por que é importante nós estudarmos esse assunto hoje? Porque a nossa geração é uma geração que não sabe lidar com as frustrações da vida, não sabe o que é sofrer.
não sabe passar pelo sofrimento. Nós vivemos num tempo em que, já que nós estamos tratando de educação de filhos, eu quero referendar esse pensamento aqui nesse termo, onde tudo se faz para anestesiar a dor. A menor frustração precisa de uma fuga, de um anestésico. Para o filho comer, ele precisa de uma tela, senão ele não come. Para ele se empenhar nos estudos, é preciso prometer um celular, e não é um qualquer, tem que ser um celular bom. Para jogar o lixo, se jogar o lixo, você pode jogar videogame. E com isso, meus irmãos, nós prometemos uma vida para ele sem frustração. Ou se ela aparecer, o papai e a mamãe vai dar um jeito para aliviar a sua dor. E daí nós damos a sensação para os nossos filhos de que é possível nós darmos um jeito em tudo. Que é possível nós levarmos ele a um patamar de vida onde os problemas não são capazes de alcançá-los. Mas enquanto nós pregamos e ensinamos essa mentira para os nossos filhos, tentando deixar eles longe das frustrações, a realidade em nosso redor, meus irmãos, nós sabemos que é outra. Nós somos a geração mais ansiosa da história, a geração mais deprimida, a geração que mais se perde em crise de identidade, dor, e pânico, vazio e etc. Porque você precisa saber de uma coisa, pai, ou todos que estão aqui. A vida não vai tratar o seu filho de maneira tão especial como você trata. A vida vai dizer não para ele muitas das vezes. E não vai ser de forma tão carinhosa assim. Para viver bem, você terá que aprender a sofrer. Não há outro caminho, não há outra rota, não há fuga, não há atalhos, não há metaverso que vai te levar para outro lugar. E sabe, irmãos, diferentemente do que está exposto aqui, ninguém vê pessoas falando sobre isso no dia a dia. Mas, ao contrário, está cheio de pessoas, de coaches, ensinando de que é possível viver uma vida onde você para de sofrer, uma vida onde você vai ser próspero, onde tudo vai se dar muito bem. E isso tudo colabora para essa nossa sociedade que estamos assim hoje. Mas a Bíblia nos ensina isso de graça, meus irmãos. E é o que nós vamos ver aqui em Lamentações. Um livro honesto, um livro real, um livro um espelho da dor humana. Alguns teólogos dizem que é o livro que expõe de forma assim mais sem filtros a dor de um homem, mas ao mesmo tempo uma âncora para a alma. Lamentações 3, portanto, ela é a autópsia espiritual de um homem ferido. Jeremias está à mesa sobre nós, expondo a anatomia do seu sofrimento. E ao fazer isso, ele nos ensina a como renascer em esperança quando tudo parece perdido. O capítulo 3 é o momento em que a luz ela fura a escuridão, em que a verdade ela rompe o desespero, em que a fé se apoia não nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Então hoje eu convido você a fazer como Jeremias, a abrir o seu coração, a olhar honestamente para a dor e perceber que há esperança. E ela é Deus na pessoa de Cristo Jesus, por mais escura que esteja a sua alma. Meu irmão, se você de repente não está passando por nenhuma dificuldade, com a graça de Deus esteja tudo bem, isso serve um dia para você aconselhar alguém. Todos nós temos pessoa ao lado que está ferida e passando por alguma dificuldade. Portanto, o título da nossa meditação é Anatomia do Sofrimento e o Caminho da Esperança. A anatomia do sofrimento e o caminho da esperança. E nós vamos dividir isso em 3 partes, e a primeira parte dela é nós estudarmos justamente a anatomia do sofrimento de Jeremias. Nós vamos ver isso dos versos de 1 a 18. Irmãos, na hora da dor, por nós sermos essa unidade integrada, como nós já estudamos aqui, nós somos unicistas, ela nos atinge por completo. E talvez por natureza ou por instinto de sobrevivência, nós queremos fazer de nós mesmos o centro de referência
para todas as coisas no momento de dor. O sofrimento, ele atinge todas as dimensões do homem. E, nesse sentido aqui, eu quero mostrar para os irmãos como isso afetou o profeta Jeremias. Em primeiro lugar, nesse ponto da anatomia do seu sofrimento, nós vamos perceber que afetou a sua mente. É o que vai dizer os versos 1 e 2. Em alguns momentos eu vou ler em outras traduções, que é para a gente já ir tendo um entendimento do texto, para nós aproveitarmos melhor aqui o nosso tempo. O verso 1 e 2 vai dizer que eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas. A mente do sofredor é afetada. Eu sou o homem aqui indica alguém que está afetado diretamente pelo sofrimento que presenciou. Andar em trevas aqui indica que a sua mente ela está desorientada. No seu estado emocional e espiritual ele é crítico. Ainda também vendo a anatomia do sofrimento, nós vemos que afetou também o seu corpo, a saúde física. O verso 4 vai dizer: fez-me envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou-me meus ossos. Meus irmãos, é claro que nós estamos aqui diante de que a linguagem aqui ela é poética, mas isso revela uma verdade. Todo sofrimento afeta o corpo, afeta os ossos, nos faz doer, nos faz envelhecer. Atinge também o nosso coração, o que nós chamamos de alma ou espírito de Jeremias, que na Bíblia é a mesma coisa. Aqui eu me refiro à parte imaterial. O espírito de Jeremias também foi atingido pelo sofrimento. E olha como ele se sente. De repente pode ser o que você também esteja sentindo. O problema nos faz viver no problema, pensando no problema. E o corpo sofre no sofrimento, a alma e o espírito também. Veja o verso 5. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Deus me sitiou-me, ele está dizendo, cercou-me em angústia e aflição. Veja os pronomes aqui na primeira pessoa do singular: sitiou-me, cercou-me em angústia e em aflição. Verso 6, entregou-me num lugar escuro, com os que há muito já morreram. Ele se sente como se ele estivesse vivendo entre mortos. Verso 7 vai dizer, cercou-me de muros e não consigo escapar, prendeu-me com pesadas correntes. Verso 8, ainda que eu clame e grite, ele fechou os ouvidos para a minha oração. Verso 9, ele não me ouve, ele fechou a porta na minha cara, e com o muro de pedras impediu o meu caminho. Eu não consigo seguir, tornou-me a estrada tortuosa. Perceba o quanto a alma, o espírito, o coração dele também foi afetado. Mas há também questões psicológicas que também nos atingem. Há questões que nós devemos lidar com o sofrimento também, com relação à questão psicológica. Veja, Jeremias, meus irmãos, por 40 anos preparou o povo e a si mesmo, pregando e dizendo, arrependam-se, mudam-se, os babilônicos virão. Ele sabia que isso iria acontecer. Jeremias falou tanto da possibilidade disso acontecer, como da inevitabilidade disso acontecer também, da queda de Jerusalém. Então, meus irmãos, se você passa por 40 anos pregando a mesma coisa, se você passa 40 anos revisando a mesma história, não seria de se esperar de que quando esse problema chegasse, Jeremias e o povo não já estariam preparados? Mas quando a gente olha a história e quando a pancada chegou, e juntamente com a pancada chegou a dura realidade da tragédia e da morte, você descobre de que ninguém estava preparado para tudo aquilo que aconteceu. E sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente nunca está preparado de fato para o pior. Por mais que você saiba que esta vida tem muito de pior a lhe oferecer, mas nós não nos preparamos para isso. Perdas, dores e mortes sempre nos vão pegar despreparados. Não importa se nós morremos aos 9 ou aos 90. A gente sempre será pego de surpresa. Ouça o que Jeremias disse nos versos 10 e 12. Ele diz que Deus escondeu-se como um urso para atacar a presa. Outras traduções falam como um urso de emboscada. Meus irmãos, a presa, quando vê o urso caindo em cima dela, ela toma um susto. Perceba que, psicologicamente, nós nunca estamos preparados para isso. O povo foi pego de surpresa.
Meus irmãos, como é bom nós sabermos disso, porque quando você passar por um problema que de repente você já esperava, e você de repente descobrir que você está perplexo diante de toda aquela situação, você vai saber que faz parte da constituição humana ter esse tipo de surpresa. Mas só que nós não devemos parar por aí. Nós estamos estudando a anatomia do sofrimento de Jeremias e ver como ele procedeu diante da dor. Ele também foi atingido socialmente. O sofrimento atingiu a sua mente, o seu físico, o seu psicológico, mas também lhe atingiu socialmente, versos 13 e 14. Verso 13 ele diz que as flechas de Deus entraram no fundo do seu coração, e como se não bastasse essa dor existencial, no verso 14 ele vai dizer: o meu próprio povo dá risada de mim, porque ele pregou que isso ia acontecer, e o povo zombou dele. Meu próprio povo dá risada de mim, o dia inteiro entoam canções de zombaria. Irmãos, com a cabeça afetada assim, com o corpo, com o coração, com a convivência das pessoas afetadas pelo sofrimento, Jeremias relata como ele se sente nos versos 15 a 18. Ele diz: de amargura Deus me encheu e me fez beber um cálice de dor. Deus me fez comer pedrinhas até quebrar os dentes e cobriu-me de pó. Deus me tirou a paz, já não sei o que é prosperar. Eu gritei e meu esplendor se foi. Tudo o que eu esperava do Senhor se perdeu. Meu irmão, que tristeza, que momento difícil. E para quem está acompanhando aqui, nós sabemos o que aconteceu antes disso. Jeremias aqui acabou de nos apresentar a anatomia do seu sofrimento. O sofrimento feriu a sua cabeça, ele ficou eu, o seu corpo envelheceu, ele sentiu dor. O sofrimento afetou o seu coração, afetou a sua convivência com as pessoas. Irmão, essa é a realidade da vida, que muitos de nós não estamos preparados. E não espere menos do que isso do sofrimento. Não espere menos do que isso. Mas, meus irmãos, a pergunta de $1 milhão é: como, no que ancorar o coração numa situação dessa, de desespero total? Aí vem a segunda parte de Lamentações 3, que é o coração do livro, e vai mostrar para nós que uma nota de esperança emergindo do fundo do poço. Jeremias começa a orar. Jeremias nos mostrou como o sofrimento o afetou de todos os níveis, mas Jeremias não ficou de braços cruzados. E talvez seja isso que você precisa fazer. Você já encarou o sofrimento até demais, talvez tenha chegado a hora de começar a orar. A angústia descrita aqui por Jeremias, ela não pretende se tornar um fim por si mesmo. Agora nós vamos achar Jeremias sendo guinchado gradualmente para fora do poço, saindo do seu eu natural, que afogava em desespero total. Não se afogue, meu irmão, no seu eu. Saia desse poço, faça como Jeremias, olha como Jeremias fez. Veja, o mesmo homem, o mesmo profeta que agora há pouco nós lemos, disse que Deus havia fechado as portas para a sua oração. Deus não ouvia. É esse mesmo homem. Mas, meu irmão, esse é o lamento bíblico. Deus, o Senhor não me ouve, mas eu continuo orando. Deus, o Senhor fechou a porta na minha cara, mas eu continuo orando. Você não para de orar. Jeremias agora vai orar, mas ele ora de um modo de que não é apenas informação a Deus. Ele vai orar de um modo em que também é pregação para o seu coração. E aqueles que estão acompanhando a exposição em Salmos têm visto isso, como o salmista Davi também faz isso. Ele prega para o seu coração, para você sair desse poço, meu irmão, de lama, do seu eu natural, que se de repente te afoga nesse desespero total. Você precisa aprender a orar de um modo em que as suas palavras, além de irem até Deus, inflamem também o seu coração em esperança. E nós vamos ver dos versos 19 a 33, é a nossa segunda parte, a âncora do coração de Jeremias. Em que o seu coração está ancorado? E dentro desse segundo tópico, nós vamos perceber que sempre há um caminho de volta ao colo de Deus.
Sempre há um caminho de volta ao colo de Deus. Versos 19 a 21. Ele vai dizer: como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo, e lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento a minha perda, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias está dizendo para mim e para você hoje aqui que há sempre um caminho de volta para o colo de Deus. E qual é, meu irmão, esse caminho? Recordar as verdades que nos faz trazer esperança. Mas são verdades verdadeiras, não é aquele conselho superficial do seu amigo que bate nas suas costas e simplesmente diz que vai dar tudo certo. Não é aquele recorte daquele coach que você viu no Instagram trazendo palavras que mais vão massagear o seu ego do que lhe trazer uma mudança verdadeira. São verdades bíblicas e é o que ele vai fazer agora. Então, em primeiro lugar, não importa o tamanho do seu sofrimento, o objetivo dele é sempre te levar de volta para o colo de Deus. As dificuldades nos convidam a ir rumo ao Senhor, nos convidam a orar mais, nos convidam a ler mais as Escrituras, nos convidam a ter uma comunhão maior com Ele, a cantar mais, coisas que talvez você jamais faria se estivesse tudo bem com você. Nós vamos ver também que onde está a âncora do coração de Jeremias, ele traz a memória naquilo que lhe dá esperança. E uma das coisas também que traz esperança é que as misericórdias do Senhor não têm fim, versos 22 a 24. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Meu irmão, a misericórdia do Senhor não acaba com a tragédia. Não termina quando a sua saúde acaba. Não termina quando o seu dinheiro acaba, quando o seu privilégio acaba, quando a sua beleza não existe mais, quando o seu corpo está flácido, quando a velhice chegar, quando você parece sumir nesse mundo e somente as outras pessoas são reconhecidas. As misericórdias do Senhor não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Mas às vezes nós não queremos esperar, nós queremos fazer do nosso jeito e no nosso tempo. Aí vem Deus aqui, joga Jeremias no chão e diz: entrega os pontos, Jeremias. Não faça nada. Fique quietinho, deite, feche os olhos, eu vou cuidar de você. As minhas misericórdias não têm fim, espere em mim. A sua saúde acaba, a sua alegria acaba, o seu dinheiro tem fim, sua beleza tem fim. As minhas misericórdias não. Tem uma canção muito bonita que fala sobre isso. Enquanto eu estava escrevendo esse texto, eu lembrei dela. Acho que foi até o Josué Rodrigues, um cantor que já veio aqui na nossa conferência de aniversário, que compôs. Fala: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E teu trabalho é descansar em mim. É o que Pedro também vai dizer lá em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E é ainda nessa ideia que é o nosso próximo tópico. Nós estamos estudando aqui a âncora do coração de Jeremias, que é esperar em silêncio. Espere em silêncio, versos 25 a 30. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo da disciplina, que permaneçam em silêncio sob o jugo do Senhor, que se deite com o rosto em pó, pois talvez ainda haja esperança. Espere pelo tempo de Deus, meu irmão. Espere no Senhor, espere em silêncio. Aguente esse jugo, aguente esse sofrimento, aguente essa disciplina. Entenda, não é castigo, é disciplina. É a doce disciplina de Deus para te salvar, para te desmamar desse mundo. Espere, confie nele. Irmãos, esperar em silêncio, hoje em dia, aqui tem a ideia que opõe-se à tendência humana, que nós temos de buscar nossas soluções imediatas. Revela a necessidade de paciência, de fé. Assim, ele ensina que mesmo nas piores circunstâncias da nossa vida, a confiança em Deus, ela é essencial.
E é por meio dessa espera silenciosa que vai emergir um espaço que vai nos aproximarmos da paz que excede todo entendimento, da certeza da salvação que só Ele, só Cristo pode nos proporcionar. Ainda estudando a âncora do coração de Jeremias, nós vamos ver que a história ainda não terminou. Versos 31 e 32. Pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. O Senhor não abandona, meus irmãos, os seus eleitos para sempre. Embora Ele traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza do seu amor. A história não termina na sua dor. A história não termina na morte repentina de um jovem, de um adolescente. A história não termina no laudo médico. A história não termina com um atestado de óbito, meu irmão. O Senhor não abandona ninguém para sempre. O Senhor não abandona os seus na sepultura. Embora Ele traga a tragédia, mas também mostra compaixão por causa da grandeza do seu amor. E por isso, meus irmãos, ao saber disso, a nossa dor deve ser atenuada. Quando se sabe que a rejeição de Deus, ela nunca é para sempre. Pois rejeitar o seu povo não é o propósito final de Deus. Embora essa dor demore a passar, a disciplina corretiva do Senhor, ela é temporária. E não é uma reação permanente. Tem um cântico também que fala, uma frasezinha que eu lembrei, diz que toda dor é por enquanto. E é esse o sentido. Deus não aflige o seu povo sem também derramar misericórdia, nós devemos saber disso. E na proporção que a dor se manifesta, também a misericórdia do Senhor atua nos consolando. A âncora do coração de Jeremias está também sempre saber que Deus é bom, versos 33. Deus não tem prazer, meu irmão, em afligir as pessoas, nem lhe causar tristeza. Deus não fez o que fez com Jerusalém, porque Ele tem prazer em afligir e causar dor e tristeza. Aqui não é uma aflição maliciosa, infligida por um Deus vingativo. Não, não é. Deus disciplina por amor. Quando o sofrimento chegar, se ele ainda não tiver chegado, um dia ele vai chegar, pregue essas verdades simples para o seu coração. Sempre há um caminho de volta para o colo de Deus, inclusive no sofrimento. Talvez o próprio sofrimento seja esse caminho. Sobretudo, o sofrimento de Cristo lá na cruz em nosso lugar é o caminho de volta para o colo de Deus. Mas, meus irmãos, nosso terceiro e último ponto é o ânimo de Jeremias. Onde estava, nós vimos como o seu coração estava ancorado em meio a essas tristezas todas. Agora nós vamos ver onde está o seu ânimo para continuar dos versos 34 ao 66. O que é que dava ânimo para Jeremias prosseguir? Nós vamos ver que o seu ânimo primeiramente está na justiça de Deus, versos 34 a 36. Esses versos vai dizer que quando alguém esmaga sobre os pés todos os prisioneiros da terra, quando nega a outro seus direitos, opondo-se ao Altíssimo, quando distorce a justiça nos tribunais e dê a ele o nome que você quiser, aplicando hoje para os nossos dias esses tribunais. Irmãos, preste atenção, isso aqui é tão atual que parece que foi escrito ontem. Você acha que o Senhor não está atento ao que está acontecendo no Brasil, meu irmão? Preste atenção, o Senhor está vendo as injustiças que estão acontecendo em nosso país. Claro que está. Muitos crentes ficam temendo, assombrados, brigando uma briga que não é nossa, em meio a tudo isso que está acontecendo. Descanse, meu irmão, na justiça de Deus. Sim, existe o direito de pessoas sendo negado, existe inocente sendo esmagado pelos pés por líderes corruptos, existe líderes negando a justiça, a direitos constitucionais aos homens, distorcendo a verdade, sendo comprados, sendo cúmplices. Mas lembre-se, meu irmão, o Senhor vê tudo isso, e a Deus pertence a vingança, diz o Senhor, não cabe a nós pagá-lo com a mesma moeda. E meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós não devemos fazer nada, nem devemos protestar, não é esse o ponto. Sim, porque nós devemos. Mas, às vezes, é que quando a gente vai fazer isso, nós queremos vencer pelo nosso argumento. Ou a gente
levanta tanto essa bandeira que acaba sendo a nossa marca e nós esquecemos de refletir a beleza de Cristo. Sim, é importante nós nos posicionarmos, mas nos posicionarmos com a nossa visão que nós temos de mundo. E ainda seguindo, meus irmãos, eu quero aplicar especialmente esses dois tópicos aqui ao nosso dia de hoje, que eu acho muito salutar. O ânimo de Jeremias para prosseguir também está na soberania de Deus, versos 37 a 39. Ele vai dizer: quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor o não mande? Meu irmão, quem é que pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? É isto que ele está querendo dizer, e a resposta é: ninguém. Entenda uma coisa, o presidente da República que será eleito o ano que vem não fugirá dos planos do Senhor. Não vai fugir dos planos do Senhor. Ou você não crê nas Escrituras, no que está escrito aqui? Eu não estou dizendo que ele será o melhor, longe disso. Não é esse aqui o ponto. E se for ruim, que venham os ruins, porque nós vimos aqui nos Atos de Cristo exaltado, quando foi que a igreja mais cresceu. Ninguém pode fazer nada acontecer se Deus não quiser. Um erro médico, um bêbado no trânsito, um presidente corrupto, nada. Quem pode ordenar algo que aconteça sem a permissão de Deus? Ninguém. Ele vai dizer no verso 38, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal quanto o bem? Acaso Deus não envia tanto a calamidade quanto o bem? Quem envia, meus irmãos, o governo corrupto, a perseguição para o seu povo, é Deus. Ele não faz isso de modo a ter prazer, nós lemos isso agora há pouco. Então no verso 39 ele vai perguntar, por que a preocupação com o futuro? Por que a preocupação com o governo que virá? Por que isso te tira o sono? Meu irmão, sabe por que isso acontece? Não sou eu que estou dizendo não, é a palavra. No fundo, as pessoas que se comportam assim, é porque elas não creem na soberania de Deus. É um ateu prático. Quem acha mesmo que quem está governando o mundo é a China, é a nova ordem mundial, ou quem está governando o Brasil é o STF, ou a esquerda, o progressismo, seja lá quem for. Meu irmão, se você se comporta assim, você não crê nos Deus das Escrituras. Ninguém pode fazer nada acontecer se Deus não quiser. Deus é soberano. Isso tem que te fazer você crer, ao invés de se preocupar. Ao invés de se preocupar pelos seus privilégios que serão perdidos, e vão ser mesmo, sabe por quê? Porque odiaram o nosso Senhor, e vão nos odiar também, porque nós não somos desse mundo, esse mundo jaz do maligno, nós estamos aqui por passagem, aqui não é a nossa pátria. E sabe o que é que você deve fazer? É o que vai dizer no final do verso 39. O que realmente você deve fazer, o que realmente é o problema desse mundo, o que é o problema do nosso país, do nosso estado, do nosso município, o problema da nossa igreja, o meu problema, o seu problema. Ao invés de ficar preocupado com isso tudo, o final do verso 39 vai dizer, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O ânimo de Jeremias para conseguir também está na santidade de Deus. Versos 40 a 54. Ele vai seguir o que ele está recomendando aqui, a se queixar dos seus próprios pecados e confessar. Verso 40 ele vai dizer, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoastes.
A expressão aqui no verso 40, esquadrinha o coração, literalmente é um chamado do povo para realizar uma investigação minuciosa, explorando os recantos mais secretos das suas ações, mas também não só das suas ações, mas principalmente das suas motivações. E nesse autoexame, então, o povo conseguiria perceber o quanto eles haviam se afastado de Deus. E ele continua a sua confissão, ele vai até que o Senhor os perdoe. E ele vai falar dos versos 43 até os 54. No 54 ele termina dizendo: águas correram sobre a minha cabeça, então disse eu, estou perdido. Jeremias está lamentando a sua dor e o seu sofrimento. Mas ele sabe que tudo isso é porque Deus é santo e Deus não tolera o pecado, e esse é o nosso principal problema. Então Jeremias convida o povo a se despir da sua hipocrisia e levantar as mãos e o coração. E aqui dentro da poesia hebraica, ele está dizendo mãos e coração para usar um dizer por completo. Ele usa uma metáfora aqui para integrar duas coisas: a sinceridade do coração e ao mesmo tempo a totalidade do ser que estava envolvido. Jeremias está fazendo um apelo à obediência, tanto a algo interno como externo, para que a renovação espiritual do povo não fosse apenas algo externo. Lembra, o profeta já havia falado anteriormente, exortando o povo, que o povo cultuava a Deus apenas de boca, mas o seu coração estava longe do Senhor. Aqui o profeta está literalmente convocando o povo a refletir, a tirar as suas massas que o impediu de adorar a Deus e reconhecer a sua santidade. Mas ele também vai continuar e vai pedir agora ajuda a Deus nos versos 55 a 57. É o que ele vai dizer: lá no fundo do poço invoquei o nome do Senhor, e tu me ouviste quando clamei. Ouve minha súplica agora, escuta meu clamor, pois sim, tu viste quando clamei e disseste, não tenha medo. Por que ele pede a ajuda de Deus, meus irmãos? Porque ele juntou aqui as peças. Deus é bom, Deus é justo, Deus é soberano, Deus é santo, e só Ele pode me ajudar. Jeremias também, ele pede por justiça. Olha como ele termina o capítulo, nos versículos 58 em diante. Senhor, defende minha causa, pois redimiste minha vida, viste a injustiça que me fez. Senhor, demonstra a tua justiça. Viste os planos vingativos dos meus inimigos tramaram contra mim. Senhor, ouviste os insultos deles. Sabe muito bem os planos que tramaram meus inimigos contra mim. Olha para eles, sentados ou em pé, zombam de mim com suas canções. Senhor, dá-lhes o que merece por todo o mal que fizeram. Dá-lhes um coração duro e teimoso, e as tuas maldições caem sobre eles. Persegue-os em tua ira, destrói-os sobre os céus do teu Senhor. Sobre os céus do Senhor. O final do capítulo aqui, meu irmão, há uma mudança na poesia hebraica. Aqui a mudança ela é fantástica, porque adquire aqui um tom de um tribunal em pleno funcionamento. E a expressão aqui de Jeremias, pleitear-te, Senhor, a minha causa, o profeta aqui de forma magnífica, ele muda a imagem de Deus. Nós vimos nos capítulos 1 e 2, Deus colocando como se fosse inimigo do seu povo, e ele mesmo, com a flecha apontada, ele derruba o templo e causa toda aquela atrocidade. Mas agora, Lamentações aqui está retratando ele como um juiz, sendo misericordioso. Ele se torna advogado do seu povo. A expressão aqui, pleitear, aqui no hebraico, dá a ideia de justamente de alguém que advoga uma causa de outro no tribunal. Ele tem esperança de que o Senhor, ao contemplar a má conduta dos babilônicos, reagirá, dando então ao seu povo a libertação. E ele finaliza então nos versos 64 a 66, em que ele ora para que Deus conceda aos seus inimigos o que merece.
Jeremias, então, ele conclui o terceiro lamento, convocando o povo a clamar por misericórdia e perdão, crendo e confiando na resposta de Deus ao clamor do seu povo, agora arrependido, agora o louvando não somente com os lábios, mas também com o coração. Meus irmãos, aqui nós terminamos a exposição do capítulo 3, e agora eu quero trazer 3 aplicações para nós finalizarmos hoje à noite. E a primeira delas é: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? O sofrimento serve para ajustar a nossa visão da pessoa de Deus. Jeremias, diante da dor, ele visualizou a bondade e a misericórdia de Deus, e como resposta final para ele, isso lhe trouxe consolo. Eu sei que quando nós falamos e pregamos sobre a bondade de Deus diante do sofrimento, muitas pessoas podem perguntar: mas como Deus é bom se uma jovem de repente ela é abusada? Como Deus é bom se alguém é acometido de uma doença terminal? Como Deus é bom se pessoas morrem de fome? Meus irmãos, sabe por que nós fazemos esses questionamentos? Porque nós temos a tendência de, no sofrimento, de olharmos e nos questionarmos a demora da resposta de Deus, fazendo isso como se nós fôssemos bons e o silêncio de Deus fosse algo injusto. Perceba que pensar, ou de certa forma questionar a bondade de Deus em meio ao sofrimento, meus irmãos, passa muito pela visão de que você tem de quem é a pessoa e qual é o caráter de Deus. E aí, se você não veio nos estudos de quarta-feira, o nosso querido irmão Joelso trouxe o caráter de Deus, você perdeu muito entendimento dessa aplicação aqui. Às vezes nós, como cristãos, diante do sofrimento da vida, nós buscamos resolver as coisas do nosso jeito, ou procurar aprender com qualquer um, pegar qualquer conselho, menos com a pessoa de Cristo. Em Cristo, meus irmãos, nós encontramos a sabedoria transformadora, que corrige a nossa visão a respeito de um Deus bom. Nas dores que você vai enfrentar, Jesus, um homem de dores, tenha certeza, Ele conhece todas elas. E por conhecer todas elas, o seu diagnóstico, ele é preciso. E a sua prescrição, que é a sua palavra que nos deixou, ela é a bússola segura para corrigir a nossa perspectiva sobre a visão de que esse Deus, ele é um Deus imensamente amoroso, imutável, misericordioso e bom. O sofrimento nos ajuda a corrigir a nossa visão que nós temos de Deus, da pessoa de Deus. Outra meditação que eu trago para você nessa noite é: faça regularmente um autoexame da sua vida espiritual. Faça regularmente um autoexame da sua vida espiritual. Meu irmão, o que nós vimos aqui nessa noite é que Judá, como povo de Deus, trilhou grande parte, não só em Lamentações, mas até mesmo antes da queda de Jerusalém, em uma jornada de fé superficial, revelando um relacionamento distante de Deus. E essa é uma das tragédias hoje do cristianismo atual. É a hipocrisia, é a vida cristã superficial de muitos cristãos. E essa ênfase no superficial, meus irmãos, nos tornou para nós cristãos uma grande armadilha, porque nós temos a tendência, de certa forma, de darmos muito valor àquilo que aparenta ser, do que aquilo que realmente, de fato, é. E para entender melhor isso, eu coloco aqui 2 tipos de coisas que comumente nós costumamos valorizar em nosso meio. E a primeira delas são aqueles que estão sempre de mãos levantadas, aqueles que estão sempre envolvidos ativamente nas obras. E entenda, eu não estou dizendo que isso aqui é ruim, não é isso que eu quero dizer, porque não é. É bom e deve ser feito, mas a questão é a motivação do nosso coração. De que adianta tantas obras se não há sinceridade no coração no fazer? Por isso eu te pergunto, qual é a sua motivação para você ter vindo aqui hoje, nessa noite, você crente?
Não pense que o Senhor vai julgar apenas as suas obras, porque não vai. Antes das obras, Ele vê as motivações do coração para fazer as obras. E entenda, nós podemos fazer boas obras com motivações ímpias no nosso coração. O outro extremo de nós valorizarmos essa superficialidade é nós valorizarmos aqueles que são de casa e não pastorearmos como nós deveríamos. E aqui mais uma vez eu trago aquilo que nós vamos estudar exaustivamente na nossa EBD. São filhos criados na igreja, filhos da aliança. São pessoas que cresceram em nosso meio, foram batizados no nosso meio, mas são cristãos de mãos encolhidas. Meu irmão, você que tem filho nessa igreja, deixa eu lhe falar uma triste constatação, e meus colegas de ministério que estão aqui, presbíteros, vão concordar comigo, eu tenho certeza. Quando nós vamos fazer exames para profissão de fé e batismo, ou só profissão de fé, sabe quais são aqueles que são mais rasos espiritualmente? Sabe quais são aqueles que mais são reprovados ou passam sapecado nas últimas, quase não passam no exame do conselho? São os filhos da aliança. Meu irmão, isso deve nos levar a um alerta. Como nós estamos tratando os nossos filhos. São muitas das vezes crianças que não abrem a boca como deveria, que não têm a reverência que deveria. São adolescentes que não têm a maturidade que deveria, a maturidade espiritual. E a imagem que tanto essas pessoas que sempre estão de mãos levantadas, ou esses que cresceram aqui no nosso meio passam para nós, é que parece que o seu coração está longe do Senhor. Por isso, meu irmão, e essa palavra fala primeiramente a mim, como nós estamos em nossas motivações, nossos cargos que nós temos aqui na igreja, qual é a nossa motivação? Qual é a sua motivação de entrar no departamento infantil? É a glória de Deus? É só para dizer que tem um cargo? Qual é a sua motivação ao tocar, ao entrar em uma sociedade? É para a glória de Deus? E se não concordarem com você? E se você for voto vencido, por mais que sua ideia você ache que seja melhor, você se submete? Como está a criação do seu filho? Você perguntar para ele hoje, nós lemos 10 mandamentos, será que ele vai saber dizer? Mas pode ser que ele não saiba, porque você também não. Como cristãos maduros, meu irmão, nós sabemos que, mesmo em momentos de adoração como este, como nós estamos aqui nessa noite, neste lugar, você sabe que há gritos em nosso coração, e muitos de nós aqui dizendo, acaba, que o que você quer mesmo é o que está lá fora, é tudo que vai ser feito depois que tudo isso encerrar aqui. Sim, meu irmão, nessa noite aqui é possível que alguns de nós estejam com esse pensamento. Nós estamos aqui presentes, mas o nosso coração esteja longe do Senhor. Então, a convocação aqui de Jeremias é que deve ressoar na nossa alma, dizendo, esquadrinha, Senhor, meu coração. Ou eu mesmo posso, mesmo na minha limitação do meu coração enganoso, esquadrinhar meu coração. Qual é a motivação para eu estar aqui? Eu quero finalizar com a última aplicação. Não deixe de se assustar com a desgraça do pecado, meu irmão. Judá experimentou as dores intensas por causa do seu pecado. A terra que antes era exuberante, que era brilhante, se tornou-se um deserto devastado. Vida que antes eram florescentes, foram arruinadas e escravizadas e dispersas. O choro ecoava sem consolo, porque uma nuvem densa parecia blindar a oração do povo, impedindo que suas orações chegassem até a Deus. Por isso eu digo para você que está aqui nessa noite, nós que gostamos de ler a palavra do Senhor, nós gostamos de ver aquilo que traz consolo para o nosso coração, a parte que mais massageia o nosso ego. Lê
Lamentações não é somente ler essa parte que é o meio do livro, onde o profeta traz à memória aquilo que lhe dá esperança e que a misericórdia do Senhor não tem fim, e ela é isso mesmo. Mas ler, meus irmãos, Lamentações, eu tenho estudado esse livro, é mergulhar na verdadeira identidade do pecado, enxergar os frutos amargos que ele pode trazer para a nossa vida e para a vida da igreja. Nós temos a tendência de olhar somente as partes que mais nos satisfaz. Mas existe uma realidade terrível, que é o fato de nós convivermos tanto com o pecado, ao ponto de nós sermos amigos dele. E não percebermos a face horrível e perversa que deveria nos assustar. Se nós tivéssemos uma visão do pecado biblicamente orientada, talvez nós não flertaríamos tanto levianamente assim com as seduções do nosso pecado, como muitas das vezes nós fazemos em diversas áreas da nossa vida. A tragédia de um pecado, ela reside, meus irmãos, principalmente na essência que é da ofensa dirigida contra Deus. É uma mera criatura como nós somos, um nada, se dirigindo, se rebelando contra o Deus Todo-Poderoso que nos criou, se posicionando-se em guerra contra Ele, atacando aquele que nos criou. E a pergunta que nós temos que fazer é: como é que nós podemos remover essa nuvem, essa barreira que o pecado ergue entre nós e a pessoa de Deus? E a resposta é encontrada naquele que, sendo a própria beleza, sendo a pessoa em graça, voluntariamente assumiu a feiura e a desgraça da sua noiva. Jesus, o Rei perfeito, se tornou em desgraça, se tornou repulsivo por amor à sua noiva, assumindo os pecados dela. Cristo, meu irmão, saiba disso, você que está nos visitando aqui. Cristo se fez feio para que o seu povo pudesse ser revestido de beleza. E para você que está aqui nessa noite, que ainda não professou a sua fé, que de repente não conhece a Cristo, eu lhe digo, ou até mesmo para aqueles que de repente têm nos visitado aqui, que a tristeza, ela pode ceder lugar à alegria, quando há confissão de pecados e arrependimento. Isso abre caminho para o Senhor dizer para você: não temas, eu te redimo dos teus pecados. Eu jogo fora, eu jogo no mar do esquecimento. Não importa o que as pessoas vão dizer, tudo o que você fez para trás eu esqueço. Eu te perdoo. Meu querido visitante, eu quero dizer para você que de repente ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, aquele que pode romper essa barreira de separação, essa nuvem de separação entre você e Deus. Eu lhe digo que se arrepender dos seus pecados é o caminho para essa intimidade com Deus. Uma vida que não se abre para confessar os seus pecados diante de Deus está destinado a uma eternidade marcada pela dor e o sofrimento eterno. Se vê Lamentações, é ver o quanto é feio, quanto Deus trata severamente a dor, o pecado do seu povo. Quem dirá para aqueles que estão na eternidade debaixo do justo juízo de Deus, meu querido visitante? Mas eu quero te trazer à memória aquilo que pode ser a tua única esperança. O nosso advogado, o homem de dores, experimentado nos sofrimentos, ele que foi alvo também de zombaria e rejeição, sendo morto, ele não foi jogado em uma cova esquecido, mas em uma cruz. E ele levou sobre si a ira de Deus que era para mim, que era para você, que era destinado a nós. Porém, ele ressuscitou. Em suas primeiras palavras, ao ser ressurreto, lá em Mateus 28, ele falou para o seu povo: não temas. Ele venceu a morte, o pecado, por você, que confessa, que se arrepende dos seus pecados. Não tenha medo. É dele, somente dele, todo o cuidado. Confia nele. E o mais Ele fará. Amém?
Tu és bem-vindo aqui.